TV Câmara, Campinas. Bom, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, boa tarde quem está acompanhando a gente de casa também. Essa é a primeira reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, né, que está acontecendo em 2024. Hoje a gente vai conversar um pouco, né, a apresentação e balanço das políticas públicas de direitos humanos no município, né, e já aqui com a gente tem a Marney Vacari, que é diretora do Departamento de Direitos Humanos, né, que está representando aqui a secretária Vandecleia Moro, que é a secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. Além disso, aqui na nossa mesa a gente tem a Valdirene Lima Valtriani, né, que é assessora de gabinete também da Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. Temos aqui também a Gabriela Facone, né, a assessora parlamentar, representando o mandato do vereador Paulo Búfalo, que é membro dessa comissão, e estamos aguardando, né, a Maia Aguilera, que é coordenadora geral de articulações federativa da Secretaria Executiva do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, então uma representação do governo federal. E só para a gente contextualizar, né, para quem está aqui nos acompanhando, nos assistindo, a nossa ideia de trazer essa reunião de hoje, para a gente iniciar o ano, é trazer justamente isso, né, um balanço do que são as políticas públicas que são executadas hoje no município, uma apresentação delas, porque muitas vezes as pessoas chegam até nós e a gente liga, né, Marney, né, o que está acontecendo, né, já tem uma política pública pensada para isso, né, durante esses quase 4 anos de mandato, a gente aprovou diversas políticas públicas também, né? Então a gente teve uma implementação de novas leis e diretrizes aqui do município. Então a ideia é que a gente, a partir disso, consiga pensar, né, juntamente com a população e as necessidades que têm chegado até o nosso mandato, até mesmo algumas vezes de denúncia, quais são os melhores caminhos, né, pensando a partir dos direitos humanos. E para começar, né, essa apresentação aqui, queria já agradecer, né, a disponibilidade da Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos por ter mandado 2 representantes aqui para a gente poder conversar sobre isso, e já começar com a Marney, que é a diretora, né, de Direitos Humanos da Secretaria, para trazer um pouquinho, né, quais as políticas públicas que hoje estão em vigor no nosso município, né, algumas atualizações, e a partir daí, né, a gente passa também para a Valdirene, para que a gente consiga pensar em como que a gente pode melhorar essa política pública, ou então até mesmo como algumas pessoas que estão acompanhando a gente em casa, né, já tem a política pública que a contempla, mas ela ainda não sabe. Então, Marney, quero agradecer muito a sua disponibilidade por estar aqui conosco hoje. Muitíssimo obrigada. A palavra está com você. Ligou? Oi, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Principalmente é um prazer estar aqui para falar de direitos humanos, né? Isso a gente já pode ver como um avanço. Até muito pouco tempo atrás a gente não falava de direitos humanos. Inclusive, eu vivia quando se instaurou direitos humanos institucionalizado, ali como parte de uma secretaria, na época, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, a gente levava trote, aquelas histórias assim, vocês cuidam dos direitos dos humanos, né? Então, a gente sofria até um certo preconceito, porque as pessoas ainda não estavam... Então, faz muito pouco tempo, né? A Declaração Universal já tem tantos anos aí, mas faz muito pouco tempo que a gente pode realmente falar com mais tranquilidade sobre direitos humanos, né? Lá na secretaria, nós somos uma secretaria que está com 4 políticas, né, numa secretaria só, como se fosse 4 em uma, né? Mas eu queria só falar um pouquinho com vocês, assim, começar com uma historinha que eu sempre falo para os meus alunos. Não importa, tanto dos alunos, quando eu vou dar aula para leigos, como para alunos de direito, eu faço a pergunta e eu tenho as mesmas respostas. Eu falo assim, o que é direito humano para você? Fala com uma palavra. Aí vem alguns, justiça, igualdade, né? E não importa
Pode ser na sala dos técnicos, pode ser com os leigos. Sempre vem essa história. Aí eu venho com a pergunta, por que você não falou escola, hospital, saúde, casa? Porque também é, né? Então, assim, direitos humanos ele é transversal, né? Ele atua com todas as secretarias, e não só com o município, com o Estado, com a federação, com o legislativo, com o judiciário. Ele tem que estar de formas verticais, horizontais, ele está em tudo, né? Lá na secretaria, nós temos o Departamento de Direitos Humanos, e dentro desse departamento a gente tem as coordenadorias. Então, este departamento ele atua na articulação das políticas públicas no âmbito dessas coordenadorias. Então, para explanar um pouquinho para vocês, a gente tem o Centro de Referência LGBT, que é o primeiro do país a existir. Ele tem esse nome de Centro de Referência, mas ele tem papel como coordenadoria também. Nós estamos avançando para que ele seja institucionalizado como coordenadoria, mas ele é o primeiro do país, e faz esse papel também de articulação das políticas públicas, além de fazer o atendimento e a orientação a essa população. Temos também a Coordenadoria da Igualdade Racial, onde dentro dela nós temos o Centro de Referência de Combate ao Racismo e Discriminação Religiosa, como também temos lá dentro um serviço de referência e atendimento aos imigrantes, refugiados e apátridas. Deixa eu pegar aqui, mas é bastante coisa, para não esquecer. A Coordenadoria de Políticas Públicas para a pessoa idosa, que também faz essa articulação das políticas públicas com os demais setores, com as demais secretarias. A Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, que hoje, dentro dela, a gente tem vários projetos, entre eles o Centro de Referência da Mulher, que é o CEAMO, e também temos o CERAV, que é um serviço novo aí que a gente instaurou há pouco tempo. E temos a Coordenadoria de Prevenção ao Uso de Drogas, também, que faz esse trabalho de prevenção diferenciado do que a saúde faz, né? Então, ele faz esse trabalho de educação e prevenção ao uso de drogas. Tá bom? A gente está à disposição aqui, gente. Muito feliz. Muitíssimo obrigada, Marne. Apresentou um pouquinho do que são as divisões aí, né, da prefeitura, né, e quais departamentos que já estão instituídos e pensando políticas públicas específicas, né? Então, a gente tem a questão primeiro centro de referência LGBT, né, do país, a gente tem o de atendimento a idosos, o atendimento a migrantes também, né? Então, cada uma delas pensa a política pública a partir, né, da sua especificidade, sua transversalidade. E gostaria de passar agora para Valdirene, né, Valdirene Lima Valtriani, né, que é assessora de gabinete também da Secretaria de Assistência Social e pessoa com deficiência e direitos humanos, para trazer um pouquinho, né, dessas políticas públicas também aqui para a gente. Muitíssimo obrigada pela sua presença, pela disponibilidade. A palavra é sua. Eu já começo agradecendo a vereadora por estar aqui para falar de uma política tão importante que é direitos humanos. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, também a Maia, né, que está aqui online com a gente, e todos os demais. Eu vou acrescentar um pouquinho do que a Marne falou, porque assim, nós temos 6, né, Marne? 6 coordenadorias, muito importante também, que é como ela disse, o direitos humanos ele permeia entre os outros direitos também. Por que entre os outros direitos, né? Porque não é só o que está na nossa secretaria. Todos têm direito à saúde, à educação. E dentro da nossa secretaria, o que acontece? Essas políticas, elas também são parte da assistência social. Tanto é que nós temos, né, eu vou falar o nome da secretaria, que é um pouco grande, mas é importante porque dentro desse nome também está o direito das pessoas que ali passa por nós. Secretaria da Assistência Social, Pessoa com Deficiência, Direitos Humanos e Segurança Alimentar. Então, às vezes, a mulher passa pelo CEAMO, ou ela vai até o centro de LGBT.
E ela também é assistida pelas outras políticas, né? É uma secretaria que ela tem um âmbito muito grande em assistência realmente para a população em situação de vulnerabilidade. Então, acho que assim é muito importante a gente falar sobre isso no dia de hoje e também passar informações, né, como a vereadora falou, como nós podemos melhorar, como nós podemos chegar com essa informação até a população. E eu digo mais aqui que nós temos, sim, o site da prefeitura, onde tem as informações, telefone, de todos os nossos serviços, de todos os setores, não só da assistência, como das outras secretarias também. Então, se você que está nos assistindo ou vai assistir depois, precisa de informação, entra no site, lá vai estar discriminado certinho, onde você pode procurar, qual que é o endereço, o telefone, ou até mesmo entrar em contato com nós na secretaria, que lá nós vamos estar atendendo e passando informação para que você tenha acesso a essas políticas, que é o seu direito, direitos humanos. Muitíssimo obrigada, Valdirene. Só verificar se a Maia já entrou ali, mas antes disso, aqui, né, eu trouxe que era a nossa primeira reunião da Comissão de Direitos Humanos e apresentar um pouquinho o calendário aqui, né, dos dias, né. Então, no mês de março, a nossa reunião vai ser dia 11, né, às 15 horas. No mês de abril, dia 8, às 15 horas. O mês de maio, dia 13, também às 15 horas. No mês de junho, dia 10, às 15 horas também. Julho é o mês de recesso, né, por isso que nós não temos comissão. No mês de agosto, será no dia 12, às 15 horas também. Setembro, dia 16, às 15 horas. Outubro é o único mês que a gente realizará a reunião numa quarta-feira, né, mas então será dia 9, às 15 horas. Em novembro, dia 4, às 15 horas. E em dezembro, dias 2, às 15 horas também. A gente ainda está esperando a nossa representante do governo federal, mas só para a gente aprofundar um pouquinho aqui a nossa conversa, o município, no último período, né, ele tem trazido algumas políticas públicas relacionadas à assistência que passam, por exemplo, pela população em situação de rua, né? Então, a gente mudou um pouquinho as regras com relação à doação de alimentos, né? E até mesmo algumas coordenadorias que tratavam sobre isso. E a outra coisa que eu gostaria que a gente falasse um pouquinho mais sobre aqui, já que a gente está chegando no mês da mulher, se tem alguma política pública, quais as políticas públicas no âmbito da assistência, né, que o SEAMO está desenvolvendo para esse momento, né? A gente sabe que tem algumas novidades saindo por aí. Se teria alguma que daria para a gente antecipar aqui, para a gente poder também apresentar para os nossos espectadores. Tá. O SEAMO é um centro de referência. Ele atende as mulheres vítimas de violência doméstica de gênero, né? Então, ele é um serviço da Coordenadoria da Mulher. Aí, a coordenadoria, juntamente com o conselho, com a sociedade civil, então, de maneira transversal, a gente vem desenvolvendo um calendário para ações, desenvolvendo essas políticas. Muito em breve, a gente já vai soltar um site com todo o calendário, todas as ações que a gente está fazendo, né? Claro, do Dia da Mulher, mas assim, é claro que isso não é aquele jargão. Mulher não tem só um dia, então é o tempo todo. Então, a gente tem ações o tempo todo. A gente tem a Feira da Mulher Empreendedora, a gente tem feiras descentralizadas, tem a feira que a gente faz, uma feira bimestral, que é uma feira maior. A gente tem uma parceria com alguns shoppings de Campinas, onde tem lojas colaborativas também, para ajudar nesse empoderamento da mulher. Né? Não tratar ali, então, sai do âmbito ali só da violência, mas também do empoderamento da mulher. Então, assim, muito em breve, a gente está construindo um calendário assim coletivo mesmo, para não ficar uma coisa, principalmente quando a gente está falando de direitos humanos. Os direitos humanos, ele nunca pode ser unilateral. Não tem como a gente trabalhar direitos humanos de uma maneira unilateral ou só de um âmbito. É fundamental a gente trabalhar de forma coletiva, porque não é nem interessante
você ter isso da forma vinda só de um lado, ou só de um grupo, só do governo, ou só de um ponto. Né? O importante é isso. Então, muito em breve, a gente já vai ter o site, vamos divulgar todas as ações. Uma outra pergunta que chegou aqui, né? A gente sabe que tem uma perspectiva de ter como a Secretaria de Assistência Social, pessoa com deficiência e direitos humanos, muitas vezes acaba tendo ali muitas demandas, né? E a gente sabe, né, que o pós-pandemia fez com que muita gente que durante muito tempo era independente, autônomo, necessitou de alguma política relacionada à assistência social. E a gente sabe que logo ali no pós-pandemia, ainda no início da pandemia, era difícil muitas vezes mensurar qual era a gravidade e a profundidade, né, que foi do isolamento, né, ausência de trabalho, ausência da escola. No pós-pandemia, a gente começou a observar algumas demandas maiores, principalmente relacionadas às crianças, né, e posteriormente as mães, né, que acabavam ali sendo sobrecarregadas e tudo mais. E atualmente tem crescido bastante o debate das pessoas com deficiência. Então, pensando sobre isso, né, chegou uma pergunta aqui para a gente, qual que é a perspectiva, né, de reorganização da própria secretaria, né? Se tem alguma perspectiva. A gente sabe que tem a coordenadoria LGBT ali que está sendo ensaiada, né? Mas se tem alguma outra coordenadoria, algum outro departamento, né, para a gente conseguir avançar nessa ideia da construção de política pública, e se isso mudaria já as políticas públicas que a gente tem sendo implementadas no município. Eu posso falar? Então, a gente tem um PL de estrutura que já está aqui na Câmara, até peço o apoio da vereadora, aproveitando que a gente está aqui, né, que é pensando na estrutura, porque o que acontece? A vida é dinâmica, né? Então, assim, na verdade, a gente acabou criando serviços, porque principalmente na pandemia. E é claro que a lei não acompanha. Embora não é só a lei que é uma fonte do direito, né, o costume também é uma fonte do direito, então só que aí a gente vem depois com a lei para poder se adaptar. Então a gente tem nós estamos ali, muitas vezes, nessa lei, a gente pensou em já institucionalizar o que já existe, né, e colocar algumas coisas também que é interessante para a gente. Então, o departamento de pessoa com deficiência ele também vai ter outros setores, outras coisas, mas aí são minúcias que estão até lá no PL, mas, de fato, a gente está tentando adequar da melhor maneira. Sempre pensando assim, que nunca vai ser só ali, como eu já disse, repito, nunca vai ser só ali que vai ser tratado. O próprio prefeito, muitas vezes, ele chama para tratar alguma demanda, quando ele vê, ele não chama só a gente. A Valdirene é testemunha. Ele chama outras secretarias para a gente tratar de uma maneira realmente justa sobre determinado assunto, né? Quando ele é transversal, assim. Então, a gente está tentando adequar isso, mas é isso. Como é tudo muito dinâmico, claro, a gente sempre vai ter que ir tentando se adaptar e acompanhar as mudanças aí e a trajetória. Valdirene, para complementar? Eu vou complementar novamente, né, a fala da Marney e também da vereadora, dizendo que a pandemia nos trouxe um outro olhar para a sociedade, também para as pessoas em situação de vulnerabilidade. E sim, a assistência ela pensou em todas essas questões e respondendo também a pergunta, né, da Munícipe, nós temos o Bem Campinas e o Renda Campinas. O Bem Campinas ele traz vários benefícios e um deles é para aquelas mães que são gestantes e que vão ter os filhos e que os bebês têm até 3 meses. Você tem um direito, né, de um benefício de até R$300. Você pode estar indo até o CRAS para que você tenha acesso a esse benefício. E o Renda também.
que é um recorte, primeiramente, para aquelas residências, né, as casas de famílias que têm uma pessoa com deficiência. Esse é o primeiro recorte. Também os idosos, né? Foi feito esse recorte já pensando nessas pessoas em situação de vulnerabilidade que são mais atingidas. E aí entra a questão da pessoa com deficiência. Então, se você precisa, ou se você tem alguém que você conhece que tem essa necessidade, que precisa desse benefício, como eu disse, nós temos as informações no site também. Hoje eu não trouxe os telefones para falar, mas você pode entrar lá que vai ter informação, ou está indo até o CRAS da sua região. Tem um 56 também, qualquer coisa. Também né? tem um 56, que você pode entrar em contato, que eles informam. Só uma última complementação. Tem um projeto que a gente aprovou aqui que são relacionados aos órfãos da Covid. Né? O Amarne ou a Valdirene conseguiriam explicar mais ou menos até quando que ele está em vigor, né? E quais são os perfis que podem se inscrever nesse programa também. Eu não sei se a Marne sabe, mas eu não estou acompanhando agora, no momento, não vou saber informar como está. Os órfãos né? da Covid, ele está no SUAS. Então, assim, como ele está, a gente acompanha, mas a gente não tem os detalhes aqui. Porque ele está no outro departamento da assistência social. Então, a gente se coloca à disposição para responder depois. Nós não vamos ter a informação agora, mas nós podemos responder sim depois. Beleza. Só esses projetos que estão surgindo, né? O Renda Campinas, inclusive a gente tem um projeto de nossa autoria aqui na Câmara de Campinas, né? Que seria um modelo de renda básica, né? Então, o Renda Campinas ele vem justamente para dar resposta a uma parte da população que falta mesmo uma complementação de renda substancial. A gente sabe que nesse período, nos últimos anos, o aluguel tem subido significativamente, a cesta básica nem se fala, a gente teve uma redução, né, no valor dos alimentos e tudo mais, mas ainda muitas pessoas não conseguiram retornar ao patamar anterior à pandemia e isso está criando uma dificuldade. O Renda Campinas ele vem para poder fazer esse alento. Então, quem quiser saber esses programas sociais tem que ir no CRAS, certo? Isso, primeiramente no CRAS, e no site também a gente tem as informações. Mas o caminho melhor é o CRAS, porque às vezes a pessoa ela tem direito de outros benefícios, né? Então ali ela vai passar por uma avaliação para saber qual que é o encaminhamento melhor para aquela família, dentro do recorte do que ela precisa. Às vezes ela pode ser que ela venha ter direito de mais de um benefício. Então é importante, sim, ela está indo até o CRAS. Não, perfeito. E só voltando um pouquinho no projeto, tem uma pergunta se vai mudar alguma estrutura, se vai mudar alguma estrutura no Departamento de Direitos Humanos, especificamente, e também se mudaria o nome da secretaria. A secretaria ainda vai permanecer como Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, né? Teria uma alteração nesse nome, e se dentro da Coordenadoria de Direitos Humanos teria alguma alteração? Então, no departamento, a gente está criando alguns setores, mas tudo dentro dessas coordenadorias que a gente já tem. Mas, assim, detalhes sobre a lei é que, como ela ainda está, ela é um PL que está aqui na Câmara, a gente não tem esses detalhes. Ele ainda vai ter uma audiência pública, ainda vão ter algumas coisas que acho que nem vale a pena a gente detalhar muito aqui, porque isso ainda tem mudanças que podem acontecer, né? Então, mas de fato é isso. É tentando adequar o que a gente tem, né, nas necessidades de hoje do departamento, para colocar na estrutura o que a gente já vem fazendo. Resumindo. Não, perfeito. E, né, acho que isso contempla o que a gente traz de apresentação. Gostaria de saber de vocês um balanço para esse ano de 2024, né? Quais as perspectivas, né? Novas ações, atuações, né? Como que a Secretaria de Direitos Humanos, se tem alguma uma novidade em ações, né? Além desse PL, se tem alguma coisa que a gente possa também aqui apresentar já para a nossa população. Olha, a gente é super empolgado, né? Então, assim, a gente tem, na verdade, tanto a equipe quanto a diretoria, as coordenadorias, a secretária,
o prefeito, toda a gestão, a gente tem, de fato, eu posso dizer, assim, de uma questão pessoal mesmo, o quanto essa equipe é comprometida e engajada. Então, assim, nós temos muitos projetos, só, claro que é um ano complicado, é um ano de eleições municipais, a gente está se organizando aí para fazer uma série de coisas, a gente só não dá para ficar dando muito spoiler, mas estamos trabalhando de vento em polpa, assim, para poder realmente... O que acontece? Quanto mais a gente discutir direitos humanos, quanto mais a gente falar e quanto mais fazer projetos, é o que a gente quer, a gente está aberto a isso e fazer isso de forma coletiva, né? Mas, assim, é muito importante... Eu queria falar com vocês o quanto é importante e necessário a gente dizer também de tudo que já foi feito, né? Porque o quanto a gente avançou, passamos aí um bom tempo sem poder falar de direitos humanos, sem existiam as políticas igual, o centro de referência já existia, mas a gente não tinha isso institucionalizado. Então, assim, de 2017 para cá, a gente vem avançando muito e formalizando isso, né? Então, assim, é importante e necessário a gente a reconhecer esses avanços, mas também não parar. E essa equipe não vai parar. De fato, a gente tem um apoio muito grande da gestão, do prefeito, para a gente fazer cada vez mais coisas em prol de todas as políticas, né, em conjunto, dos direitos humanos e de todas as demais. Valdirene quer complementar? E complementando a gestão da área, também pensa nos servidores, né? Tanto que essa nova estrutura está pensando realmente, né, nos servidores. E sim, nós temos várias ações. É lógico que nós estamos no calendário eleitoral esse ano, então, respeitando tudo isso, realmente nós vamos fazer, sim, o ano no que for possível, né, trazer para a população e também para os servidores o melhor, garantindo os direitos humanos, garantindo que eles têm direito, né, realmente, tanto para aqueles que estão trabalhando na secretaria, nessa gestão, e também para as pessoas que são assistidas na assistência social. Esse ano, falando na cidade de Campinas, né, a cidade de Campinas completa 250 anos, né, então a gente tem muitas expectativas, né, e aqui muitas vezes acaba sendo um espaço para teste de políticas públicas mesmo, né? Então, o primeiro centro de referência LGBT do Brasil foi construído aqui, né? E a partir daí a gente teve a construção de diversas outras políticas públicas. A gente tem o Renda Campinas, que tem sido uma experiência bem interessante, né, para a cidade de Campinas, quando a gente pensa com relação à distribuição de renda, temos algumas complementações do governo federal, né, com relação às políticas públicas. A cidade de Campinas é uma cidade extremamente extensa, né, quando a gente fala de território, então muitas vezes a gente tem dificuldade de chegar em todos os pontos, né, e é por isso que a gente fala tanto de política pública, né, e construções coletivas, e também quando a gente fala dos departamentos, né, a gente tem o LGBT, que a gente citou bastante aqui, mas tem de idosos, né, a gente tem uma população migrando para a cidade de Campinas, né, não só haitianos, chineses, né, mas outras nacionalidades também que têm chegado aqui. E o Departamento de Imigrantes tem sido fundamental para acolhimento e pensar políticas públicas para aqueles que não nasceram no Brasil também. A gente tem a Coordenadoria de Juventude, né, que pensa essa política pública transversal a partir de uma população que muitas vezes a gente debate muito no campo da educação, trabalho e renda, mas também tem política de saúde específica, também tem necessidade da permanência, né, dentro das suas instituições, né, muitas vezes para que um jovem consiga se manter no ensino médio, ele precisa de um apoio, né, institucional, porque essa família desestruturada, né, acaba colocando esse adolescente para trabalhar, e nisso, né, isso acaba virando segundo plano. A gente tem, né, fica embaixo da Departamento de Assistência,
a Coordenadoria da Mulher, né, que a gente já falou um pouco sobre as políticas públicas aqui, pensando no mês de março, que é um mês tão simbólico para nós, mas também durante o ano inteiro fica discutindo, né, e pensando políticas públicas através disso, trabalho e renda, como que a gente pode tirar as mulheres dessa situação de violência, como que a gente pode trazer um alento não só para elas, mas também para os seus filhos, né, essa política que acaba atingindo uma família como um todo. A gente tem de combate ao racismo e intolerância religiosa, né, a cidade de Campinas, a gente sempre fala que foi a última cidade do mundo a libertar o povo negro escravizado, e como que a gente ainda sente as marcas disso, né? Seja quando a gente pensa nos casos de racismo que ainda acontecem na cidade de Campinas, aos ataques aos terreiros também, que infelizmente tem acontecido, né? E ter um departamento para olhar para isso, ele é fundamental e revolucionário, assim, né? E esqueci de alguma coordenadoria? Prevenção às drogas. Prevenção às drogas também, que está ali, que é uma das coisas que a gente tem. Acabou de mudar de nome essa coordenadoria, né? É o conselho que mudou. O conselho mudou de nome, mas a coordenadoria é a mesma, né? Uhum. Que é fundamental também para a gente discutir quando a gente fala da população em situação de rua, né? Quando a gente fala de uma população de adictos, é uma das pautas que a gente também discute bastante no mandato, prevenção junto à juventude, mulheres, negros e todas as populações mais vulneráveis que acabam utilizando de entorpecentes para fugir da própria realidade, que a gente sabe que são, muitas vezes, condições socioeconômicas que levam a isso, né? Então, se a gente pensar na política de direitos humanos integrada, que a gente consiga avançar, trazer renda, né, formação, educação para as pessoas, muito provavelmente as outras... Essa coordenadoria, né, ela vai ter cada vez menos, né, trabalho e atuação. E queria perguntar se alguém aqui presente tem alguma pergunta. Temos uma pergunta. Eu acho que tem que ir o microfone para a gravação. Oi, gente, boa tarde. Eu queria parabenizar a mesa e aproveito. Eu sou a Gabriela, sou assessora do vereador Paulo Búfalo, e a gente vem acompanhando, assim como a vereadora Paola, assim como toda a bancada de esquerda, algumas atuações, né, especificamente dessa secretaria. E tem algumas que a gente está acompanhando mais de perto, que eu queria saber se vocês já têm algum posicionamento, né, de atuação e de como que vai ser. Uma é a questão de distribuição, né, de absorventes para... Na verdade, é para todas as pessoas que menstruam, mas, em especial, o que nos preocupa é como vai ser a realização da distribuição para pessoas em situação de rua que menstruam, né? Se vai, porque o convênio pelas farmácias populares também engloba, né, os consultórios de rua, os CRAS, e como que esse serviço vai chegar, né, a essas pessoas que menstruam. E se tem alguma previsão também de que sejam instalados, disponibilizados lugares, né, para que seja realizada também a troca. Não adianta só a distribuição, essas pessoas têm que ter dignidade como realizar essa troca, se já tem alguma previsão ou alguma coisa do tipo. E outra é, ainda em relação à orfandade, né, que a vereadora Paula Miguel perguntou, que vocês comentaram que não estaria ali diretamente no setor de vocês. A gente vem compondo, né, um comitê de orfandade e direitos aqui em Campinas, e, inclusive, a Secretaria de Assistência, Direitos Humanos e afins já propôs uma minuta, né, de criação desse comitê institucionalizado e tudo mais. E aí a gente está acompanhando e aguardando a publicação desse decreto. Aí eu acho que também é importante para todo mundo que está assistindo, né, em principal essa comissão que acompanha essa pauta, se tem alguma previsão de publicação para que seja iniciado aí o trabalho desse comitê, que é tão importante para a cidade. É isso. Tá. Vou inverter sua pauta sobre... A gente não tem ainda como te informar sobre essa previsão, mas a gente fica de dar essa resposta depois, tá? Quanto à distribuição, o que acontece? No SUAS, no Centro Pop, na Casa da Cidadania, já tem essa distribuição.
né? No SAMIN, o SAMIN, a gente fica falando em sigla, né? Às vezes eu desculpa, gente, né? São os abrigos, os órgãos do Sistema Único da Assistência Social. Então, às vezes a gente está falando aqui porque é que a Valdirene fica assessorando diretamente o Departamento de Direitos Humanos e eu como diretora, então a gente acompanha, mas não trouxemos os detalhes do Departamento de Assistência, né? Mas aí, então, isso já acontece, e então tem também aquela questão da legislação federal, das farmácias, mas também temos, quero até agradecer, através da assessoria que a gente a assessoria do vereador que está aqui, né, pela emenda que ele mandou para a distribuição de absorventes, que está com a Coordenadoria da Mulher, e, de fato, a gente vai fazer ali uma distribuição, tanto nas usuárias do SEAMO, mas também usuárias do Centro de Referência, ali do Departamento de Direitos Humanos, como também os abrigos. Então, a gente vai atender os outros departamentos também, né? Então, eu acho que está respondido. Como a Marne disse, já existe nos abrigos, né, essa prática de fornecer o absorvente para as pessoas, né? E também a gente fez, acho que é importante falar, a Operação Verão, ela proporciona o kit de higiene pessoal para as pessoas que enfrentam, né, nessas chuvas, esses tempos agora, que está bem, né, difícil, todo final de tarde, essa chuva forte. Nós também incluímos o absorvente. Nós pensamos nisso também, porque a pessoa ela sai da casa dela correndo, às vezes não tem para onde ir, se ela não tem para onde ir, ela vai para os nossos abrigos, se ela quiser, né, que ela tem que querer ir para lá, é ofertado o abrigo para ela. Mas, se ela for para a casa de um parente, ela vai ter o direito também desse kit de higiene e também o absorvente. Ele vai estar ali, vai ser um item, já está, né, pronto, o item, o absorvente dentro desse kit. E nos abrigos também nós temos o fornecimento. Aí você perguntou também aonde trocar, né? Tem também Casa da Cidadania e o SAMIN, tem o banheiro onde eles podem estar indo e utilizando desse banheiro, desse espaço para trocar o absorvente. Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui, só vamos esperar o microfone para a gente deixar gravado. Boa tarde. Boa Da modificação da nomenclatura, e aí, assim, não sei se é real, mas tem uma proposta de Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento, mas esse é o nome que está no projeto atual. Sendo esse nome, a questão dos direitos humanos, ela em que lugar dentro do nome? Ela sai do nome e vai só para um departamento, ou ela fica implícita? Ou ainda está definindo isso? Só para entender mesmo. A questão do nome, assim, existe uma minuta, mas isso também pode ser alterado. Mas, de qualquer maneira, o departamento não vai deixar de existir, né? E o nome, estando dentro de desenvolvimento, né? E de fato, o que a gente está tentando estruturar o que já existe. Então, hoje em dia, a gente tem, por exemplo, setores, por exemplo, o Centro de Referência LGBT é um centro de referência, mas que também faz papel de coordenadoria. Então, assim, a gente terá uma coordenadoria, um setor mesmo, para poder, então, valorizar esse servidor, para ter uma chefia, para que isso seja estruturado. Desculpa, que a garganta também está pegando aqui. Então, mas isso tudo pode ser discutido, né? Isso tem que ser discutido. Inclusive, né, o departamento ou a gestão, ela conclama para que isso seja discutido mesmo, porque a gente quer que a população participe disso, né? Então, haverá audiência pública, haverá uma série de coisas, mas, assim, de fato, não pelo contrário, não é a vontade de diminuir nada, muito pelo contrário, aumentar, né? Quanto mais a gente tiver políticas, a gente sempre fala assim, Campinas
Claro que a gente tem muita coisa para melhorar, a gente tem muita coisa para fazer, sempre vamos ser assim, e direitos humanos mais ainda, por ele ser tão dinâmico. Mas, assim, vamos imaginar, quais cidades tem tudo que a gente tem aqui em direitos humanos? Vamos falar em direitos humanos, por exemplo. Quantas cidades têm um centro de referência de apoio a imigrantes? Quantas cidades têm um centro de referência de combate ao racismo, discriminação religiosa? Quantas cidades têm um centro de referência? A gente tem, muitas vezes eu atendo, e, gente, assim, é a pura verdade, eu atendo ligações toda semana de diretores ou de pessoas que estão assumindo, e fico muito feliz porque elas estão assumindo alguma coisa em direitos humanos pela primeira vez nas suas cidades aqui na Redondeza, e que vêm desesperados por onde eu começo e pegam Campinas de referência. O Centro de Referência Imigrantes, por exemplo, ele sofre muito porque ele acaba tendo que ajudar e ensina os outros, porque muitas vezes os próprios órgãos daqueles municípios não sabem para onde encaminhar a pessoa e encaminha para a gente. Embora a gente só possa atender na municipalidade, claro que a gente orienta orienta os servidores, orienta. Então, assim, de fato, nós somos uma cidade que a gente tem muita coisa que nós, né, a gente quer crescer cada vez mais, mas a gente já avançou bastante, né? Se você for comparar com isso, eu queria só contar um detalhezinho. Eu atendi uma ligação e simplesmente era uma funcionária brasileira que trabalha na ONU. Isso tem uns 4 anos, mais ou menos, e ela ligou para mim, e assim, ela falou, eu quero falar, eu vou passar as férias aí. Ela trabalha na ONU, ela estava falando de Genebra, era uma brasileira, ainda bem, porque quando falou que era uma ligação de Genebra, eu falei, ai, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí, simplesmente, era uma curiosidade dela, porque ela viu, não sei como, lá de Genebra, ela ouviu falar sobre Campinas, e ela ouviu falar sobre direitos humanos em Campinas. E aí ela ficou mais assustada ainda, porque ela falou assim, peraí, é o município que está fazendo isso. Não estou dizendo que a gente faz tudo sozinho, muito pelo contrário, mas o espanto dela mesmo, ela disse assim, ela me ligou, ela falou assim, eu queria ir conhecer, porque assim, eu até conheço esses projetos, tanto para PCD, como as ações que a gente estava fazendo. Conheço esses projetos, mas é difícil ver uma cidade fazendo isso. Muitas vezes é um grupo, é um movimento, ou às vezes é um estado, federação, mas assim, uma cidade fazendo, e ela de fato veio aqui, tirou foto de tudo, escreveu um artigo. Então, porque era uma curiosidade dela mesmo que ela queria conhecer. Então, eu conto isso com muita alegria, porque, de fato, ela viu via Google, ela ouviu falar da gente. Vou complementar novamente. Nós recebemos muitas visitas de outros municípios para conhecer o trabalho da Secretaria. Isso é muito importante. E é gratificante saber que nós, enquanto Campinas, estamos à frente, que podemos ajudar os outros municípios a também ter essas políticas públicas, né? E, realmente, esses tempos atrás, eu recebi também uma ligação de um município perguntando se ele poderia encaminhar o imigrante para cá para que a gente pudesse atendê-los, né? Mas é gratificante estar nessa secretaria. Eu falo assim, que tem tantas políticas públicas que assistem os nossos munícipes e que nós estamos caminhando, sim, mas estamos bem à frente de outros municípios. Então, acho que isso é um ganho para a cidade, mas ainda temos muito que fazer, muito que avançar, né? Então, acredito que juntos, Poder Executivo, Legislativo, os munícipes de Campinas, um dia a gente chega na perfeição da política pública para todos. Mas estamos a caminho, isso é importante citar. Só complementar uma coisa assim, na verdade, direitos humanos, assim, a gente trabalha para que um dia ele não exista, né? Tomara que um dia não precise ter, é uma utopia, pode ser, mas tomara que um dia a gente não precise ter, ou ter que ficar institucionalizando direitos humanos, né? Tomara. Mais alguma pergunta aqui? Gente, só para a gente ir caminhando para o encerramento, né? A Maia acabou mandando uma mensagem, né, justificando a ausência devido a uma denúncia, né, de violação de direitos humanos que aconteceu
que chegou ali na agenda de última hora, e é isso, né? Quem tem seus direitos violados não espera, né? Não dá para esperar, então a gente super agradece a disponibilidade dela também de estar aqui conosco. Infelizmente não foi possível, mas em algum outro momento estará certamente conosco, trazendo esse link com o governo federal também, né? Que teve. Agora a gente tem um ministério para tratar sobre isso, né? E dizer que a cidade de Campinas muitas vezes é uma cidade, é uma metrópole, né? Sem ser uma capital, uma cidade extremamente grande, né? Então, mesmo a gente estando aqui no interior, né, a gente sabe quais são as dificuldades de ser interior do estado de São Paulo, né, que muitas vezes a política pública chega para a gente de uma outra maneira, testada em capitais e tudo mais, apesar de Campinas ter uma característica específica de algumas políticas públicas do governo federal serem testadas aqui pelo nosso tamanho e pelo nosso porte, mas a gente sabe que os investimentos eles muitas vezes não chegam nas mesmas proporções, né? Então, é muita demanda, é muito trabalho, o investimento muitas vezes é pouco, né? O desgoverno, inclusive, quando a gente fala do antes, né, até mesmo o ano passado, né, que o orçamento é do governo anterior, o repasse, né, para o SUAS, né, que é da assistência, ele foi inferior ao necessário aqui para a cidade de Campinas, e o município teve que assumir algumas demandas, né, e foi um pouco disso que a gente tentou apresentar aqui no dia de hoje, né, quais são essas políticas públicas. Agradecer mais uma vez a Valdirene, agradecer a Marne, né, pedir para que elas agora no final deixem os contatos dessas informações, assim, site, né, 156 e outros contatos que a população que estiver assistindo pode acessar, e principalmente lembrar, né, se tem uma dificuldade, né, não sabe exatamente se tem uma política pública que contempla, né, mas está passando por uma situação de vulnerabilidade, buscar o CRAS, né, da sua região, fazer um agendamento, que lá eles vão ter tudo explicado, né, as políticas públicas do município, né, e também do governo federal, né? Então, se alguém precisar ser incluso no CAD único, né, para receber algum desses auxílios via política pública, o CRAS, né, vocês me corrijam se eu estiver errado, é de porta aberta, mas é o melhor local para buscar essas informações. Então, queria passar primeiro para Valdirene das suas considerações finais, depois para a Marne. Foi um prazer, vereadora, estar aqui com vocês nessa tarde, passar um pouquinho de informação, que eu sempre falo, né? A informação ela é muito importante. Quando ela chega, ela acontece. Sem informação, não se vai a lugar nenhum. Mais uma vez, eu vou repetir, eu não estou com o endereço do site, mas tem o site da Prefeitura, que você pode estar acessando. Lá nós vamos ter todas as informações. Você pode estar acessando a Secretaria de Assistência Social Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, onde vai estar o endereço dos CRAS, dos CREAS, também da Coordenadorias de Direitos Humanos e também dos outros departamentos. Se assim você, né, quiser informação, vai estar lá disponível para que você tenha acesso. E também as outras campanhas que nós estamos fazendo e políticas públicas que está acontecendo. É importante que você entre no site para que você saiba, né, como que está sendo as políticas públicas, como está acontecendo a política pública no nosso município. E também tem o telefone do 156, que você pode entrar em contato, tanto para reclamação, ou também para elogios, né, que a gente recebe também, fique à vontade, elogios, ou talvez buscar informações de algum contato, algum telefone que você precise, que vai fazer a diferença na sua vida. Muito obrigada. Eu agradeço, Marne. Gente, muito obrigada. É um prazer. Eu me empolgo mesmo na hora de falar sobre direitos humanos, porque é uma questão... É uma missão de vida isso. Eu falo que o pessoal já me chamava de militante de direitos humanos lá no Jardim da Infância mesmo. E é verdade. Mas, assim, muito obrigada. É um prazer estar aqui. E a gente... o fato de estar aqui já é uma vitória para a gente. Ter uma comissão de direitos humanos aqui na Câmara e vamos falar cada vez mais sobre isso, né? Porque quanto mais a gente... fazer essa política aparecer e a gente trabalhar mais para que elas... Mas sempre nesse sentido. Não é dever só do... Né, como estão nas legislações, não é dever só, do Estado, do município, somente, nem da sociedade. Não é só de um. Ninguém faz nada sozinho. Ainda mais numa política tão transversal como essa. Então, assim, é um prazer estar aqui. E
acho que a Val já passou, de fato, é o portal. O portal da Prefeitura de Campinas, lá tem todas as informações. Procurem lá a secretaria. Lá vai ter por departamentos. Então, assim, tem as legislações, tem todos os departamentos, e aí vocês vão ter os telefones, os endereços. Qualquer dúvida também, tiver dificuldade de acessar o site, pelo 156, você também pode pedir informações qual é o telefone do CRAS, ou qual é o endereço do CRAS, o CRAS aqui mais perto, ou qualquer coisa, você pode pegar informações lá também, que eu acho que facilita a gente divulgar o 156. Quero aqui, mais uma vez, agradecer a disponibilidade da Marne, da Valdirene, mas principalmente da Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. Agradecer a Gabi aqui, representando o mandato do vereador Paulo Búfalo. Agradecer também os servidores dessa casa, que ajudam essa comissão aqui a acontecer mais uma vez. E só relembrando, o nosso calendário, que a nossa próxima reunião será na segunda-feira, 11 de março, às 15 horas, no plenário da Câmara. Então, acompanhe a gente nas redes sociais, @vaipaola em todas elas, para que a gente consiga discutir. E se você tem sugestões de pautas, se tem dúvidas da política do município, de ideias, de projeto, entre em contato com a gente também, para que a gente consiga pensar essa política pública, pensar um pouco a partir dos direitos humanos, como que a gente poderia modificar a cidade de Campinas, que já é uma cidade de referência aí para o Brasil. É isso. Isso mesmo. Gente, quero agradecer mais uma vez, e com isso nós encerramos a primeira reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal de Campinas. Muitíssimo obrigada. TV Câmara, Campinas.